dei uma paradazinha aqui, nós estamos trabalhando, gravando. Aí eu dei uma paradinha aqui para contar um pouco da minha vida e dela, né? Que a gente ainda não tinha gravado um vídeo para colocar no YouTube. Contar nossas histórias, né? Nossas histórias, minha vida e a dela, né? Que a gente tem uma história a contar, até porque nós estamos temos 41 anos, E dois. 42 anos, né? É. De união conjugal, quer dizer, é uma vida. Que hoje é até difícil, às vezes, um casamento se segurar esse tanto. Porque às vezes não dá certo, né? Ambas as partes, tanto pelo homem como pela mulher, acontece. Hoje isso é normal, hoje terminou uma coisa normal. Não dá para viver, nem a mulher é obrigada a viver e nem o homem. Não dá, pronto, numa boa. É. Que a coisa é bom sair numa boa, num acordo. Não, não tá dando para nós viver, tu vai para teu caminho, que segue teu caminho que eu sigo o meu. Aí isso aí é normal, né? Da gente, muita gente não vive. Mas não é nenhum problema. Os cachorros estão latindo. Os cachorros estão latindo, que eles andam mais nós estamos aqui dentro, no mato, dentro dos matos, né? Aí, claro que eles estão latindo com alguma lagartixa, eu não sei. Aí, mas a gente já passou por muita dificuldade. Ela é uma pessoa trabalhadeira, hoje não tem problema de saúde, eu também já tenho, mas nós lutamos muito pela vida. Porque quando nós casamos, a situação era difícil. Tanto a minha era difícil, eu homem trabalhador, mais pobre, poucas condições, e casei em ano ruim. Casamos em ano ruim, né? Foi. Foi. É aquele ditado, eu não tinha nada, ela também não. Não tinha. Aí nós dissemos, não, nós se gostávamos um do outro, se conhecemos e fomos trabalhar. Para quê? Para casar. Casamos em ano ruim, porque quando você casa num ano bom, que veio o ano ruim, você estranha para danado quando você casa num ano bom. Aí chega o ruim, você está acostumado só com coisas boas, mas o caso de nós foi diferente, porque nós casou em época ruim, ano seco. Tivemos 5 filhos, né? Tivemos 5 filhos, né, no correr do tempo, mas o ano que nós casou, ele foi de turbulência para nós, porque era difícil. Não tinha uma renda de nada. Tinha que ganhar quando achava o dinheiro para ganhar. Muitas vezes, às vezes você era um cabo até batalhador e trabalhador e desistia, ia-se embora, viajava, não vinha aqui mais nunca, porque o Nordeste fazia isso aí com a gente, que hoje é bem diferente. Hoje você tem uma vida no Nordeste, você calcular, você tem uma vida no Nordeste igual ao do Sul. Hoje o Sul não pode discriminar o Nordeste, porque hoje nós temos, como se diz, quase igual. Mas voltando para o tempo, e eu ia para o roçado de manhã, muitas vezes tomava um cafezinho. Foi muitas vezes, não foi? Café puro. Puro. Era. O cafezinho no dedo, assim que nem de nordestino. Tomar aquele cafezinho e ficar para ela fazer um pedacinho de bolo lá para 8, 9 horas, e vir me trazer na roça e vinha com a enxada nas costas também para me Pra ajudar. ficar, era. Porque antes de nascer a minha primeira filha, e quando nasceu, aí pronto. Aí eu fiquei só na roça, trabalhando, porque aí tinha menino novo e ela tinha que cuidar. Mas eu sempre fui batalhador, de trabalhar e botar as coisas dentro de casa. Não importa, não era coisa boa, eu não podia comprar uma carne boa, eu não podia, muitas vezes, um feijão eu ia para uma coisa mais barata, eu sempre corria atrás da coisa mais barata. Por quê? Porque o dinheiro era pouco, não dava para comprar uma coisa boa. E pobre é assim mesmo, e ainda hoje é de sofrimento. Mas nós trabalhávamos e quando era no final do ano a gente tinha lucrado nosso milho, nosso feijão, nosso gimu, nossa melancia, criando uma galinha no terreiro, muitas vezes a gente não podia comprar um pedaço de carne, e ainda hoje acontece com muita gente, quer ver, compra um pedacinho de carne no dia que recebe o dinheiro e o resto do mês é num ovo, um ovo de galinha, um peixe. E aconteceu com nós desse jeito, aí foi criando, foi nascendo os meninos, a família foi crescendo, nós nunca briguemos por causa disso. E nem ela cobrou mais do que eu não podia dar, e nem eu dela. Aí existiu uma união, por isso que nós chegamos a 42 anos de união conjugal. Estamos todos dois já de idade, que isso não vai acontecer mais. Já estamos vivendo, criei meus filhos, já hoje criando meus netos, que eu adoro e quero bem, tanto eu como ela. E a gente está contando essa história porque a gente passou isso aí para trás. Aí chegava o final de ano, a gente muitas vezes tinha vontade de ir para uma festa de ano, e uma festinha de Natal, mas a gente não tinha aquele dinheiro de comprar uma roupa, de comprar um calçado. Tem um dinheirinho mais folgado para a gente se apresentar melhor. Porque o tempo era difícil. Eu estou contando de mim, mas não só era eu, isso era muita gente que sofreu isso aí. Aí as coisas evoluiu, deu uma melhorada. Como é a melhorada que dei?
Veio programas de governo, veio Bolsa Família, veio Seguro Safra, veio muitas e muitas aposentadoria, que de primeira aposentadoria era longe uma das outras. Não era todo mundo que tinha direito, você tinha que provar, que ainda hoje é também, tem que provar. Para se aposentar você tem que ter todas as provas, de agricultor ou de trabalhador empresarial, em empresa. Mas era difícil a situação. Foi. Perdeu uma menina, por falta de não poder dar uma assistência melhor. E aconteceu. Teve uma peca de uma menina que hoje está com Nossa Senhora, né? Tinha 9 meses de idade, mas criei 3 filhos homens, uma filha mulher, e a gente. Eu disse, eu canso de dizer, eu sou um batalhador, porque eu vi muitos da minha época, que abandonou no meio da estrada a carruagem. Se separou, foi embora. Hoje a mulher vive para um canto, ele vive para outro. Foi para o sul, não voltou mais. A mulher arrumou um companheiro, ele arrumou uma companheira, não deu certo, porque é difícil dar certo. Só dá certo quando a carga é igual. Ditado de nós nordestinos, quando a carga é igual, que dá certo um com o outro, aí a coisa funciona, aí anda. A família dela queria muito bem a eu, demais, tanto a mãe dela, como o avô dela, como a bisavó dela. As tias dela, ainda hoje ela tem a família dela que me ama, me quer bem. E quando eu chego lá em Santa Terezinha, na Mata Grande, eu sou bem recebido. Mata Grande é um sítio, município de Imaculada, na Paraíba. E quando eu chego lá, eu sou bem recebido, porque eu fui uma pessoa boa. Eu cuidei direitinho de sobreviver, nunca precisou. Nós nunca ficamos encrencados. A ver, o cara dizer que o casal não tem uma hora que não discute um pouquinho é mentira. É verdade. Aí eu estaria mentindo se eu tivesse isso. Às vezes discuto até por causa de um filho. Um menino arenga e ela, não era para ter feito assim. E há uma discussãozinha. Eu duvido é que não tenha. Agora aquele negócio de nós ficar encrencado, ou ela cobrar uma coisa que eu não posso fazer. Não, porque eu tenho que fazer isso. Porque hoje existe. Hoje existe muitas vezes, a mulher quer cobrar uma coisa, o homem também quer também, que hoje os direitos é igual. Né, discriminando a mulher, nem os homens não, mas ainda hoje, nessa época de hoje, já vê o homem que é uma coisa que não dá certo, a mulher também do mesmo jeito, e não dá certo. E nos tempos atrás nós não discutia isso, não. Eu lembrando também, gente, que nossas condições eram tão poucas, de um jeito, que não existia eu comprar uma roupa para mim, ele comprar roupa para ele, nossos filhos, não. Tem uma tia dele que mora em Campina Grande, e ainda hoje, graças a Deus, ela é viva. Se ela se lembra dessas coisas, um dia ela pode dizer, um dia ela vinha aqui. Ela quem mandava roupa, mandava calçado, tanto mandava novo como mandava usado, coisa assim de casa, tecido, né, de casa, com prato, essas coisas, forro de cama, ela quem mandava, porque nós não tinha condição. Era a tia, irmão da minha mãe, da minha mãe biológica, né? Ela me ajudou muito até eu me aposentar, uma pessoa que tinha eu como um filho, e ajudou bastante. E eu agradecia. Quando ela mandava um recado, não era telefone não, telefone é hoje, não existia telefone não. Quando chegava uma notícia que passava uma pessoa lá em Campina Grande, que ela hoje mora em Campina Grande, veio do Cariri, da região de Cabaceira, Boqueirão, quando viu uma pessoa de lá, dizia, ô Nivaldo, tua tia mandou um dinheirinho pra tu e mandou em roupinha. Mas menina, eu tinha uma alegria muito grande, e muito mais tinha ela quando chegava e saía. Era roupinha, era forro de cama, era calçadinho pro menino, que ela mandava pra mim. E eu recebia. Aí eu vejo as coisas hoje em dia. Muitas vezes, sobra às vezes, das minhas netas, meus netos, sobra uma roupinha, sobra um calçadinho, uma coisinha, uma roupinha tão bonitinha, tão novinha. Não quero mais usar. Mas nem eles querem usar. E hoje a gente não pode doar para ninguém, porque hoje existe também uma ignorância do povo, certo? No meu tempo não era assim. E de muitos, não estou falando eu, mas era muitos. Quando chegava uma roupinha, uma coisinha, era todo mundo contente, agradecido. Hoje é assim. Se você pegar isso e não combinar com aquela pessoa para levar, dar aquela ajuda, toma roupa, rapaz, pior, roupa tão boa, você quer para usar, a gente tem até medo de falar isso porque a pessoa vai dizer o quê? Vem com ignorância para cima da gente. Você está me rebaixando, melhor, você está me rebaixando, achando que eu quero o resto. Aí a gente hoje tem um medo de ajudar, que é uma beleza, de ajudar, porque existe isso hoje. Não é todo mundo, mas tem muita gente que não entende, não, vem com ignorância. Você está achando que eu sou mais baixo do que você, que vou me contentar com isso aí.
Aí a gente tem medo, às vezes, tem até vontade de ajudar e não pode. Só que na época da gente não foi desse jeito não, era desse jeito. A gente quando recebia uma ajudinha de uma pessoa, de uma tia, de um parente, de um amigo, ave Maria, um lençolzinho para um menino, uma roupinha para uma criança, às vezes uma rapadura, um pedaço de sabão, um pacote de café que vinha, que o povo, toda a vida o povo é bom, o povo nunca deixou de não ser ser humano, o povo é ser humano com os outros. E a gente agradecia, achava bom. Aí hoje o tempo é mais desapertado, claro. O tempo hoje tem mais facilidade, é um dinheiro que você recebe aí de coisas do governo, você faz sua economia, faz sua feirinha, paga suas contas de energia, de luz. Mas foi tempo difícil que passou para trás, passou para trás. Aí eu gosto, mas seu Nivaldo gosta muito de resgatar o passado. Mas eu, claro que eu gosto, que eu sei o que eu passei e eu faço uma simulação. Como era para trás e como é hoje. O presente, O né? presente hoje é um mar de rosa, minha gente. Hoje, se você calcular bem direitinho, hoje você vai para uma loja, você compra a roupa de linguado de uma pessoa que tem condição, de um fazendeiro, de um empresário, de um juiz, de um advogado. O pobre hoje ele se veste do mesmo jeito. E as coisas mudou bastante. Para quê? Para melhor?